Lucas 12, 13, até o versículo de número 21. 12, 13, até o versículo de número 21. Diz assim a palavra do nosso Deus, esse texto sagrado. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Aparentemente, irmãos, este homem ele se intrometeu em um estudo de Jesus para fazer uma pergunta relacionada a um problema familiar que ele tinha. Ele interrompe o estudo que Jesus estava dando, o seu sermão, para falar de uma coisa trivial, uma coisa do cotidiano. E a história se desenrola, versículo 14. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre você? Quem diz que eu sou juiz na sua família para lidar com questões materiais? Jesus está repreendendo este homem. Versículo 15. Então lhes recomendou. Então Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar os seus discípulos. E disse: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, para ficar mais claro, Jesus contou uma parábola. E a parábola é a seguinte: o campo de um homem rico produziu com abundância. E esse homem arrazoava consigo mesmo, falava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? Foi muito abundante a colheita, o que eu vou fazer agora? Verso 18, e disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Então, ó alma, descansa, come, bebe e regala-te, alegra-te. Nós gostamos dessas 4 coisas, né? Descansar, comer, beber e nos alegrar. Mas Deus disse a este homem: louco, tolo, nécio, esta noite te pedirão a tua alma. Pedirão é uma expressão que se refere ao próprio Deus, no plural de majestade. Deus vai pedir a sua alma, eu vou pedir a sua alma. Louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. Você vai morrer. E o que tens preparado para quem será? Jesus conclui essa parábola e todo esse trecho, essa advertência, dizendo o seguinte: assim é aquele que entesoura, aquele que busca tesouros, né, aquele que acumula riquezas para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor amado, o nosso comprometimento é com o teu reino. Nós não temos nenhum tipo de poder por nós mesmos. Nenhuma sabedoria por nós mesmos. Tu sabes que eu não tenho nenhuma capacidade por mim mesmo. Tu sabes que nós não temos nenhuma capacidade de entender a tua palavra por nós mesmos. E muito menos de praticá-la. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós estamos aqui como igreja do Senhor. Nós estamos reunidos, ó Deus, e precisamos ouvir a tua voz. Sabemos que a tua palavra não é algo comum. E sabemos que o Senhor ainda fala através da tua palavra. Nos ajude a entender o teu falar no nosso coração. Nos ajude, ó Deus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, existe uma história que conta de um certo comerciante que tinha se afastado da igreja por conta do seu comércio. Ele era um homem que estava sempre presente na igreja, sempre congregando, sempre participando, mas por conta de seu comércio, ele se afastou da igreja. Um certo irmão da igreja resolveu visitar este irmão que estava afastado, e ali, chegando-se naquele local onde aquele irmão morava, ele pegou um papel e escreveu uma palavra no papel. E deu para o irmão comerciante ler. E o irmão comerciante leu
e aquilo que estava escrito em voz alta e disse: está escrito Deus. E este irmão que estava o visitando pega uma moeda e coloca em frente a palavra Deus. E pergunta ao comerciante, irmão afastado: o que você consegue ver agora? Ele: não consigo ver nada. E aí o ensinamento deste irmão que estava o visitando é que assim é que acontece. O dinheiro, muitas vezes, encobre Deus de nossa visão. Assim é que acontece. Os bens dessa terra, muitas vezes, encobrem Deus de nossa visão. Não conseguimos olhar, perceber Deus, não conseguimos entender, porque os nossos olhos estão voltados para as coisas dessa vida. Por isso esse texto é tão importante para nos ensinar acerca da avareza, que é o amor, o apego excessivo ao dinheiro. O nosso texto, meus irmãos, está dentro de um contexto. Esse contexto todo, que é uma parte bem grande do Evangelho de Lucas, mostra que Jesus começou a pregar a sua palavra, só que gradativamente, de uma pessoa bem recebida, ele começou a ser odiado pelas pessoas. Jesus começou, à medida que Cristo começa a desvendar o Evangelho para as pessoas começam a rejeitar. E gradativamente, essa rejeição aumenta até chegar à crucificação. Dentro desse contexto, Jesus ensina os seus discípulos a respeito da hipocrisia dos fariseus, ensina-os que eles deveriam ter coragem para testemunhar do Evangelho e ensina também um longo ensinamento a respeito do materialismo, por conta tanto os fariseus como os judeus de sua época eram extremamente materialistas e julgavam as pessoas por aquilo que elas tinham em relação a questões materiais. E Jesus combateu fortemente este pecado, Jesus combateu fortemente a avareza. Diante disso, o que eu quero compartilhar com os irmãos podemos dar um título: a loucura da avareza. Quero mostrar para os irmãos como a avareza é louca, é uma loucura, é algo insano e do qual nós deveríamos fugir. A loucura da avareza. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos dentro disso é que o avarento, primeiro, ele é um idólatra. Guarde isso. Todo avarento é um idólatra. Olhando para algumas atitudes deste homem na parábola, que mal há nelas, irmãos? Aumentar as suas posses, economizar, ter um momento de descanso, boa comida, boa bebida, alegria. Há algum mal nisso? Não há algum mal necessariamente nestas coisas. Mas tanto o contexto como o texto nos demonstra que este homem fazia todas estas coisas com o coração cheio de avareza. Ele amava os bens, ele amava as riquezas, ele amava o dinheiro. Há elementos dentro do contexto e dentro do texto que apontam para o fato de que este homem era tremendamente avarento. O homem da parábola, o louco. Versículo 15, quando Jesus acaba de repreender aquele homem que interrompeu o ensino de Jesus para falar de questões dessa vida, Jesus traz a seguinte questão como nós lemos. Versículo 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus estava demonstrando com isso, irmãos, que a sua tarefa de proclamar a chegada do reino de Deus era mais importante que as questões ordinárias e materiais dessa vida. A tarefa de estender o reino é mais importante do que as coisas materiais da nossa existência. Jesus ensina isso claramente nesse texto. Todo o contexto aponta então para o fato de que esse homem era um homem avarento. No contexto anterior, no capítulo 12 ainda, versículo 33 e 34, Jesus diz o seguinte: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus. Faça tesouro que não se pode extinguir, onde ladrão não chega, nem traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esses elementos são elementos contextuais, que apontam para o fato de que Jesus estava falando sobre avareza.
Se Jesus estava falando sobre avareza, irmãos, é porque é importante para nós, amém? Em todas as épocas. Mas há também elementos no próprio texto que mostram que este homem louco era um avarento. Observemos, por exemplo, que ele só pensa em si mesmo. O texto diz, não sem razão, o texto aponta, disse consigo mesmo. Ele só pensava nele mesmo. Uma pessoa que teme a Deus, depois de uma colheita, iria fazer o quê? Ia olhar para Deus. Ó Senhor, eu te dou graças. O que eu posso fazer agora com essa colheita? Eu consegui tudo isso aqui graças ao Senhor. Mas ele não, ele olha para ele mesmo, disse consigo mesmo. E ele diz, eu vou destruir, eu vou construir, e eu vou dizer para minha alma, olha, agora chegou o momento de você descansar por um bom tempo. Come, bebe, se alegra. E alguns estudiosos até chegam a dizer que o fato de ele aumentar os seus celeiros iria prejudicar a economia local. Um empresário tremendamente egoísta, que não se preocupava em prejudicar as outras pessoas financeiramente. Ele só olhava para si mesmo. O próprio Deus diz, elemento final, que prova que este homem era um avarento. O próprio Deus diz, versículo 20, tolo, chama ele de tolo, nécio, tolo no sentido de uma loucura, no sentido de fazer um planejamento e não levar Deus em consideração. Quem planeja a sua vida e não leva Deus em consideração é louco, é tolo. E aí, a conclusão, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Significando que este homem entesourava para si mesmo e não era rico para com Deus. A avareza é loucura porque é idolatria. Este homem era um avarento. Portanto, este homem era o idólatra. A Bíblia vai dizer o seguinte em Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Portanto, o avarento quebra o primeiro mandamento, que é adorar a Deus acima de tudo, ou somente ao teu Deus adorarás. Primeiro mandamento. E o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. O avarento quebra o primeiro mandamento. O avarento tira Deus do trono e coloca as posses no trono, no lugar de Deus. Ainda que Deus possa ser um detalhe desse trono. Ainda que essa pessoa possa mencionar Deus. Só que no coração do avarento, quem está no trono de seu coração, na verdade, são as suas posses. A avareza, portanto, é o apego excessivo ao dinheiro por causa daquilo que o dinheiro pode comprar. O dinheiro em si mesmo é neutro. Podemos usar para o bem ou para o mal. Mas a avareza consiste em olhar para o dinheiro como uma fonte de satisfação plena, no sentido de obter coisas que satisfaçam e alegram o coração. Primeira questão, irmãos. O avarento é um idólatra. Se você for um avarento, você é um idólatra. Será que nós não somos avarentos? Não precisa ser rico para ser avarento, viu, irmãos? Não precisa. Há pobres como nós, que são avarentos. Se apegam naquilo que têm, nas suas coisas. Esse texto e toda a Escritura nos dá indícios para que a gente possa medir se somos avarentos, irmãos. Porque se somos avarentos, estamos correndo grande risco diante de Deus. E a segunda coisa que eu quero compartilhar é que o avarento se dedica à avareza. Há uma dedicação do avarento em relação à avareza. Toda idolatria gera um empenho e desejo exagerado por algo que não é Deus. Se alguém idolatra algo, essa pessoa vai se dedicar por esse algo. E o avarento, então, ele não vai medir esforços, ele vai se dedicar plenamente à obtenção de dinheiro, à obtenção de valores e assim por diante, não vai levar Deus em consideração. O avarento não se dedica às coisas de Deus em primeiro lugar, porque o avarento não vê importância nas coisas de Deus. Ele até coloca as coisas de Deus como um detalhe na sua vida, mas não é o mais importante, é apenas um detalhezinho ali. Ele se dedica.
Mesmo que o avarento faça uma coisa correta, ele o faz visando o lucro. Assim, nós podemos observar que há mercadores da fé, aqueles que supostamente pregam o evangelho, obtendo somente o lucro, olhando somente para o lucro. Avareza. Por isso, 2 Pedro 2,3, Pedro vai salientar que estes homens, movidos por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. Avarentos que usam o nome de Deus para conseguir aquilo que eles querem. O avarento, meus irmãos, é uma pessoa tremendamente proativa no seu trabalho, mas nas coisas de Deus, sabe por que ele é relaxado nas coisas de Deus? Porque ele é avarento. Porque o avarento se dedica à avareza. Grave isso. O avarento se dedica à avareza. E o Deus dele é o dinheiro. Por isso ele vai se dedicar muito mais às questões dos bens materiais do que ao reino de Deus. O reino de Deus para ele é só um detalhe. Diga ao avarento que há um mecanismo melhor de adquirir dinheiro. E o avarento vai se despertar logo porque ele procura isso. Mas diga ao avarento que há um estudo a respeito de Deus. Ele não vai querer aprender. Para ele não há sentido. O avarento não se interessa por isso. Que utilidade teria um estudo bíblico para o avarento? Isso não me dá dinheiro. Isso não coloca o pão na minha mesa. Eu posso até participar, mas eu não quero um compromisso. O avarento pensa dessa maneira, porque o avarento se dedica à avareza. Veja, irmãos, o avarento se submete a todas as lideranças, desde que tenha por trás um interesse em lucro. Por que muitas pessoas não se submetem à liderança da igreja? Porque não vai mexer no seu bolso. Mas a liderança no trabalho, geralmente o avarento, ele vai se submeter. Ele vai pensar, poxa, eu tenho que obedecer o meu patrão, ainda que eu não concorde. E em relação à igreja, ele vai menosprezar. Por quê? Porque ele é avarento. Muitas pessoas menosprezam a liderança da igreja, mas quando se trata de mexer na sua aposentadoria, as pessoas caem de pânico, têm medo, porque tem mais preocupação em perder a sua aposentadoria do que em perder as bênçãos do reino do céu. Porque o avarento se dedica à avareza. Se tiver que quebrar algum mandamento para conseguir dinheiro, para conseguir um futuro melhor, o avarento não vai medir esforços, ele vai fazer isso. Porque afinal de contas, o avarento, meus irmãos, se dedica à avareza. Por isso, o avarento mede a sua própria vida e a vida dos outros pelas posses. Ele diz, a vida daquele lá, Deus não está com ele, porque ele não tem aquilo que eu tenho. Deus está comigo. E ele pega as posses como uma régua para medir a espiritualidade das pessoas. E mal sabe ele, que ele é como em Apocalipse 3,17, e ele diz, eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja que pensava que era rica, mas estava afastada de Deus, porque era uma igreja avarenta. A quem você tem se dedicado? O avarento se dedica à avareza, aos seus bens, ao seu lucro. Há empreendimentos, irmãos, e projetos nos quais gastamos tempo que não vão acrescentar nada na nossa vida. E deixamos de fazer coisas para o reino de Deus, que vão entesourar coisas grandes na nossa vida. Analise no que você tem se dedicado. E se Deus iluminar o entendimento de um avarento, ele vai perceber que é avarento. Se Deus não iluminar, ele vai perceber que todo mundo é avarento, menos ele mesmo. E vai continuar na sua avareza, assim como esse louco da parábola. Terceira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. O avarento, ele dá tempo à avareza. Tempo. Ele se dedica e ele também dá tempo. Eu quero salientar esse elemento tempo. Aquilo no que você se dedica é aquilo que você adora. O avarento demonstra uma disciplina notável, meus irmãos, quando se trata dos afazeres profissionais. Ele pode ser uma pessoa pontual, organizada, em todos os sentidos. Contudo, quando se volta para as questões espirituais,
a abordagem do avarento é diferente. O tempo que seria dedicado às coisas de Deus é deixado pelo avarento. E ele ainda pensa assim: Deus vai entender. Deus entende. Eu tenho que correr atrás do meu. Eu tenho que colocar, o pão na minha mesa. E nós não estamos falando de colocar o pão na mesa, é uma obrigação. Estamos falando de avareza, que vai fazer com que a pessoa não tenha tempo para Deus, mas sempre tenha tempo para fazer as suas coisas. Lembre-se que a avareza está ligado ao comer, beber, dormir, se alegrar. No próprio texto que Jesus destacou. Essa mentalidade, irmãos, revela que o avarento valoriza o presente e ignora as questões eternas, como o louco da parábola. A perspectiva da eternidade, ela é relegada a uma questão secundária para a pessoa avarenta. Deus é apenas um acessório na vida de uma pessoa avarenta, e estou falando de cristãos aqui, porque esse louco da parábola não era um ateu, ele era alguém da comunidade religiosa, que era, teoricamente acreditava em Deus, mas na prática agia como um ateu. O avarento se ilude com a falsa segurança. Veja esse homem da parábola. Eu tenho dinheiro. Eu tenho bens que me proporcionam determinada segurança. A minha vida não vai acabar agora. Os bens, o dinheiro, as posses proporcionam uma segurança falsa, enganosa. Nós não somos donos da nossa vida. Você não sabe se você vai morrer hoje, eu também. E tudo vai ficar para quem? O avarento não pensa nas consequências. Assim como um provérbio romano ilustra, de uma maneira muito maravilhosa, como o dinheiro é insaciável, e o provérbio diz o seguinte: o dinheiro é como a água do mar, quanto mais você bebe, mais você sente sede. O avarento nunca se sacia, ele nunca vai ser feliz, porque ele sempre vai querer mais, ele sempre vai estar insatisfeito, ele sempre vai quebrar os mandamentos de Deus, porque afinal de contas o Deus dele é o dinheiro, são os bens. Ele é um avarento. O fato de tratar as coisas de Deus em segundo plano, deixa para depois, deixa para quando tiver tempo, faz com que o avarento seja louco da perspectiva de Deus. Isso é insano. Fazer isso é loucura. Pensar que nós somos senhores do tempo é loucura. Usar o tempo de acordo com, tentar manipular o tempo de acordo com a nossa vontade, deixando para depois aquilo que é essencial, é loucura. Por isso Deus disse para esse homem louco: hoje mesmo pedirão a tua alma. Nós estamos estudando com os jovens o livro do J.C. Ryle. Tem um trechinho que ele fala sobre o tempo que eu escrevi aqui e gostaria de compartilhar com vocês. E ele fala especificamente para os moços, mas serve para todos nós. Ele diz o seguinte: moço, seu tempo é curto. Seus dias são como a medida de um palmo, como uma sombra, como um vapor, como um conto ligeiro. A sua saúde pode lhe ser tirada em um instante. É preciso só uma queda, uma febre, uma inflamação, uma hemorragia, e o verme se alimentará da sua carne. Há apenas um passo entre você e a morte. Esta noite sua alma poderá ser requerida. Você está indo rapidamente pelo caminho de toda a terra. Em breve você partirá. A sua vida é plena de incertezas, mas sua morte e seu julgamento são perfeitamente certos. E o Riley vai dizer o seguinte, que o amanhã pertence ao diabo e o hoje pertence a Deus. Sabe por que ele diz isso? Porque o diabo gosta quando a gente fala assim: amanhã eu me conserto. Amanhã eu busco a Deus. Porque o diabo sabe, mais do que a gente, que o amanhã não está sob o nosso controle. Está sob o controle de Deus, e que não há garantia nenhuma que estaremos vivos amanhã. Basta somente Deus tirar da sua graça de qualquer um de nós agora, e nós partiremos nesse exato momento. E todos os nossos planejamentos. E deixando Deus em último lugar. Deixando as coisas de Deus de modo secundário. Não aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Entesourando para essa terra e não para Deus. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O avarento dedica tempo à avareza. Se der lucro, se der comida, se der bebida, se der resultado, eu me dedico.
Se não, se os resultados forem espirituais, porque eu não consigo ver. Veja, irmãos, por isso que a relação com Deus é uma relação de fé. Cristianismo é para quem crê. Nós precisamos pedir isso para Deus. Comida nós estamos vendo. Bebida também. E assim por diante. Mas o tesouro dos céus, nós não podemos ver agora. Por isso o tesouro dos céus não é importante para o avarento. Não é interessante para ele, para ela. Porque ele quer o agora. Ele quer usufruir, curtir o momento. Deixando as coisas de Deus para segundo plano. O avarento não se importa. Quarta coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. O avarento se sacrifica pela avareza. Se dedica, dá tempo e se sacrifica para a avareza. No ímpeto de alcançar os ganhos financeiros, irmãos, o avarento não hesita em se dedicar intensamente. Se preciso for, ele se sacrifica. O avarento, ele estuda mesmo estando doente, ele trabalha mesmo com dor de cabeça, ele faz jornada de trabalho, mas ele não é capaz de aproveitar uma oportunidade na igreja porque está chovendo. Porque está caindo gotas lá fora. O avarento se dedica à avareza. O avarento se dedica à avareza. E o avarento se sacrifica à avareza. Todo esse esforço é dedicado por causa dos resultados que proporciona o dinheiro, os bens. Mas quanto às coisas de Deus, irmãos, o avarento não se importa. Ele adota uma postura cega, uma postura ignorante, e a mentalidade do avarento é a seguinte: se alguém precisa sacrificar pela obra de Deus, que sejam outras pessoas. O pastor está aí para isso. É assim que pensa o avarento. Tem pessoas para fazer isso. Tem gente que faz isso. Tem muita gente que não tem compromisso e tal, e poderia fazer aquilo. O avarento sempre vai empurrar. Sabe por quê? Porque não dá lucro. Se fosse pago para o avarento fazer algo para Deus, ele faria? Sim, porque aí teria um lucro. Ele demonstra desconsideração pelos fardos que as outras pessoas carregam. Ele não está se importando se as pessoas vão se sobrecarregar em alguma função. Não importa. O avarento não pensa nisso. O avarento pensa no dinheiro. Ele não se importa. Ele vive para o momento. Ele é o louco da parábola. Ele se sacrifica pela avareza. Ele não se sensibiliza pela sobrecarga de outras pessoas. Não se sensibiliza em relação às questões do reino de Deus, porque o avarento só olha para si mesmo. Ele diz, consigo mesmo, eu vou aproveitar a vida. Ele não se importa com o reino de Deus. Ele se importa só com a sua circunstância. Ele não se importa com o crescimento do reino de Deus. O avarento não se sensibiliza. A sua mente é avarenta. A ideia de contribuir para o reino de Deus, irmãos, não possui nenhuma vantagem para uma pessoa avarenta. Ele pensa, o que eu vou ganhar me dedicando? O que eu vou ganhar simplesmente orando? O que eu vou fazer na reunião de oração? Eu não vou ganhar nada. Mesmo não confessando, o avarento pensa assim no seu coração. Porque o que move o seu coração são os bens dessa terra. O que move o seu coração são os bens dessa terra. Será que você não tem sido avarento, avarenta? Será que nós não temos sido? Pelo que você tem se sacrificado? Pelo que você tem se sacrificado? Por último, irmãos, eu gostaria de compartilhar que o avarento tem prazer, alegria na avareza. O ídolo sempre dá alegria para o idólatra. O ídolo é a alegria do idólatra. Assim como Deus é a alegria dos crentes, o ídolo é o prazer, é a alegria do idólatra.
A avareza, então, irmãos, é um prazer do avarento, por causa dos seus resultados. No entanto, ironicamente, esse prazer se torna uma escravidão. O avarento não consegue viver mais sem esses prazeres. Isso domina e se torna ali um ciclo vicioso, prendendo esta pessoa na busca desenfreada pelos bens, na alegria pelas coisas dessa vida, e o avarento passa a ter alegria e satisfação só nessas coisas. Só nessas coisas. Por isso, irmãos, o avarento não vê nenhum prazer em ler a Bíblia. Não há alegria. Porque, afinal de contas, o avarento sente prazer na avareza e não em ler as Escrituras. Não sente nenhum prazer na lei do Senhor, por isso não medita nela de dia e de noite. Por isso não aproveita as oportunidades para aprender. Temos falado aqui, na pandemia, era assim também, né? Na outra cidade era assim, as pessoas ficavam, meu Deus, olha só, nós deveríamos ter aproveitado mais. E aí, saímos da pandemia, entramos e nada mudou. Nada mudou porque a avareza continua sendo avareza. O ser humano continua sendo pecador. A igreja continua tendo o joio e o trigo. E os crentes vão aproveitar as oportunidades, seja quais forem. E aqueles que são falsos crentes não vão aproveitar as oportunidades, sejam quais forem as circunstâncias. Uma pessoa que tem compromisso com Deus e sente prazer em Deus, ela pode morar longe da igreja, pode não ter carro, que ela vai a pé. Temos casos aqui, acho que muitos irmãos podem testemunhar, né? Quantas vezes não foram a pé para a igreja, né? Lá em Caraty tem um morro do Santa Rita, a gente subiu lá 3 anos, né? Subia e descia, né? A canela ficou dessa grossura, né? Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades. Quem ama Deus e sente prazer em Deus, vai aproveitar as oportunidades, seja quais forem as circunstâncias. Seja na enfermidade, seja na chuva, seja no sol. Quem não ama Deus, não sente prazer em Deus, vai dar desculpa, quaisquer que forem as circunstâncias. Simples assim. O avarento sente prazer na avareza. Você acha que uma pessoa avarenta, irmãos, sente prazer em ver pessoas aceitando a Jesus Cristo? Você acha que sente? O avarento não vê sentido nenhum nisso. Na verdade, isso nem passa na cabeça dele. Não passa pela cabeça do avarento. Será que o que eu estou fazendo para que pessoas possam se converter? Em que eu estou ajudando? Em que eu estou ajudando o reino de Deus para que o reino de Deus cresça na nossa cidade? Isso nem passa pela cabeça do avarento. Nem passa. Por quê? Ele só pensa nele mesmo. O avarento só pensa em si mesmo. Como este homem que nós estamos usando como exemplo. Louco, hoje mesmo pedirão sua alma. Irmãos, você já parou para pensar que Jesus Cristo poderia, quando ele esteve aqui, usufruir dos melhores lugares da terra? Havia grandes cidades no Oriente Médio e no mundo greco-romano. Roma era uma grande cidade, que para a época era uma cidade super desenvolvida. Com certeza tinha lugares bons para comer, para visitar. Mas Jesus se restringiu a uma vida simples, no Oriente Médio, em vilarejos que nós nunca iríamos querer passar uma temporada. Não estou dizendo que é errado viajar, nada disso. Só cuidado com a alta temporada que está muito caro. Eu estou dizendo que Jesus nos deu o exemplo de que o valor das coisas não consiste nos lugares em que você vai, naquilo que você tem. Ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Jesus se alegrava de estar com as pessoas simples, simplesmente partilhando pão. Pessoas que, se perguntássemos para César, você ia gostar de ficar com essas pessoas aqui, nesse vilarejo, comendo com elas? César diria, claro, nunca, eu sou o rei. O que eu iria fazer com essas pessoas simples? Não tem graça. Jesus estava lá com elas.
O nosso mestre. Por isso esse mestre conta essa parábola, porque os fariseus não entendiam isso, irmãos. Inclusive por isso que os judeus rejeitaram a Jesus. Porque, inclusive, dentre outros motivos, porque eles eram avarentos. E eles imaginavam que viria um Messias que resolveria os problemas financeiros do império todo, né, e assim por diante. Rejeitaram a Jesus. Você imagine um rei dos judeus que diz para as pessoas: não acumule tesouro na terra, mas nos céus. Os judeus avarentos pensaram: mas que é isso? Que Messias é esse? Eu não quero essa mensagem. Eu quero outra mensagem. E por isso, irmãos, as igrejas estão distorcendo a mensagem do Evangelho, massageando o ego das pessoas, dizendo para as pessoas ficarem do jeito que elas estão, que elas vão prosperar, que elas vão... e assim por diante. E as pessoas estão muito mal acostumadas e não conseguem ouvir a verdade. Não amam a verdade, não amam a disciplina do Senhor. São como crianças birrentas e imaturas, muitas das quais são avarentas. Nós somos assim, irmãos. Nós estamos nesse contexto, infelizmente. O que aprendemos hoje, irmãos, é para tomar todo cuidado com a avareza. O avarento é idólatra. O avarento se dedica à avareza. O avarento dá o seu tempo à avareza. O avarento se sacrifica e sente prazer. A que você tem se sacrificado? Em que você tem gastado tempo ou dedicado o seu tempo? A que você tem se dedicado? O que tem sido a sua alegria? Podemos ter muitas alegrias. Comida, bebida, descanso e assim por diante. Mas nenhuma delas pode estar acima de Deus. Lembra do salmo que a gente leu? Asaf, o nosso irmãozinho do passado, estava com o coração cheio de avareza. Ele olhava para os injustos e via que eles tinham tudo. E olhava para ele, era só pobreza e enfermidade. E ele quase se esqueceu de Deus. Deus vai e mostra a verdade para ele. Deus mostra para ele que os ímpios serão julgados, independentemente da quantidade de bens que eles possuam. Eles e todos os seus bens serão jogados no inferno. É isso que Deus demonstra para Asaf. E aí, no final do salmo, ele diz: a quem tenho eu no céu além de ti? Senhor, agora eu sei que o meu tesouro é o Senhor. O Senhor é a minha herança. Está falando de posse. Ainda que a minha carne, a minha saúde física e o meu coração, a minha saúde emocional venha se degradando, não é assim que acontece com a gente, irmãos? Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança. Herança, valor, Ele é o meu tesouro. Ó, irmãos, fujamos da avareza. Fuja, jovem. Moço, moça, senhor, senhora, irmãos amados, fujamos disso. Há nesse exato momento, irmãos, milhares de pessoas que estão no inferno, avarentas, que estão queimando. Só que agora elas não são mais avarentas. Sabia disso? Agora, se pudéssemos conversar com essas pessoas, veríamos que o coração delas mudou. Só que agora é tarde demais. E eu posso provar isso para você. Porque tem um texto da Bíblia que demonstra que um avarento foi para o inferno e queria voltar. Parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, 27 e 29. Este avarento estava lá no inferno e dizia o seguinte: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: não, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Moisés e os profetas, que eles ouçam a palavra. Não há mais oportunidade. Imaginemos, irmãos, um diálogo hipotético com alguma pessoa que está no inferno por conta da avareza. Imagine isso. Se chegássemos e perguntássemos para essa pessoa: ei, você aí, ei, você que está ardendo nas chamas, eu devo dedicar tempo a Deus? O que ele diria para mim? Sim. Faça aquilo que eu não fiz. Se você perguntar: ei, eu devo me sacrificar pelo reino de Deus? O que ele dirá para você?
Sim, se sacrifique. Não vale a pena buscar as coisas dessa terra. Você talvez não tenha tempo. Talvez alguns dissessem o seguinte: eu pensei que teria muito tempo para servir a Deus, mas Deus tirou a minha vida. Deus me levou ainda na minha juventude. Se você perguntasse, hipoteticamente, para algum deles: vale a pena se dedicar a Deus? Vale a pena dar tempo a Deus? Talvez algumas dessas pessoas poderiam dizer: eu queria só mais 5 minutos. Se Deus me desse mais 5 minutos antes da minha morte, eu pegaria esses 5 minutos e dedicaria a Deus. Quem sabe eu não estaria nesse lugar de tormento. Mas Deus não nos dá essa oportunidade de conversar com essas pessoas. Ele deixa exemplos bíblicos, irmãos, para que a gente saiba da verdade. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe que as coisas dessa vida tomem o seu coração. Não deixe. A preocupação de Cristo era o crescimento do reino. Jesus disse: busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas, comida, bebida, alegria, nessas coisas terrenas. E o reino de Deus? Jesus viesse hoje, quantas almas você dedicou a Cristo? Quantas almas você trouxe a Cristo? Quanto tempo você usou a sua boca para pregar o Evangelho? Quantos folhetos você entregou? Que dedicação você teve? Meus irmãos, eu admito que é melhor ouvir isso agora do que naquele grande dia. Deus está nos dando uma bênção de poder ouvir isso agora, porque há tempo de arrependimento para a nossa alma. Nós estamos aqui hoje. Deus está aqui. Não sabemos se teremos outra oportunidade. Eu espero em Deus que você nunca ouça, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Eu espero em Deus que você ouça: vinde, benditos do meu Pai.